Os painéis de São Vicente são a maior obra de arte portuguesa do século XV e, eventualmente, uma das maiores obras de arte do mundo desse período. Os painéis de São Vicente, desde que foram descobertos, nunca tiveram uma interpretação coerente e apenas se conseguiram identificar algumas das personagens, mas nunca se percebeu qual era o conteúdo global que estava associado à representação existente. E foi precisamente por isso que nos últimos 3 anos me dediquei a procurar essa interpretação global e cheguei à conclusão que os painéis de facto não são uma cena única como atualmente são representados, mas é um conjunto de 6 cenas em que cada cena é um dos painéis e essas cenas apresentam-nos cronologicamente uma história triste do nosso século XV. É isso que eu vos vou procurar mostrar nesta breve apresentação e que poderão encontrar em detalhe no meu livro. Comecemos então recordando um pouco da história destes painéis. Aparentemente, os painéis foram descobertos no Convento de São Vicente, em Lisboa, em 1882. Estariam num armazém abandonados e estariam inclusivamente em painéis separados. Foram nessa forma ainda expostos na altura, eles estavam bastante degradados e só mais tarde, por ação do Conde Ficalho, é que vieram a ser restaurados, em 1909, tendo adquirido as expressões e a cor que apresentam hoje em dia. A primeira figura a ser reconhecida nos painéis foi o Infante Dom Henrique. E porquê? Porque cerca de 50 anos antes da descoberta dos painéis, tinha sido descoberta em Paris um códice, que era a Crónica da Guiné de Zurara, que sabia-se que existia, mas que tinha desaparecido, e foi em Paris que foi encontrado pela primeira vez esse volume, e nessa crónica havia uma iluminura que tem um retrato que é rigorosamente, embora simétrico, do que existe nos painéis. E nessa iluminura, a figura representada tinha uma legenda que dizia Talent de Bienfaire, que é precisamente a divisa do Infante Dom Henrique. Portanto, desde sempre se associou que esta figura seria a figura do Infante Dom Henrique. O atual posicionamento deve-se a Almada Negreiros, que, considerando as juntas dos mosaicos existentes no chão, dispôs os painéis com uma convergência central, como se tivessem um ponto de fuga central. Este posicionamento, que até hoje está adotado, tem, no entanto, o problema de ter todas as sombras de todos os painéis vindas do lado direito, exceto neste painel em que a sombra vem do lado esquerdo, o que causa, digamos, um conflito na representação. Não é natural que, numa sequência de painéis, um painel intermédio tenha uma sombra vinda do lado oposto. O autor dos painéis de São Vicente é habitualmente considerado Nuno Gonçalves, que foi pintor régio de Dom Afonso V, tendo iniciado os seus trabalhos em 1450. Ele é também referido por Dom Francisco da Holanda, no seu Tratado da Pintura Antiga, em que o refere como sendo autor de um retábulo de São Vicente na sede de Lisboa e que diz que era um grande pintor da altura. O problema é que não há ligação clara entre esse retábulo de São Vicente na sede de Lisboa e os painéis de São Vicente, já que estes painéis não têm uma ligação em relação à vida do santo São Vicente. Portanto, não se pode de facto dizer que o Nuno Gonçalves é sem dúvida o autor dos painéis. Há ainda um outro pormenor, que é o registro da assinatura do contrato com o rei, em que nos aparece um guia de Nuno Gonçalves, claro, e que é parecido com um guia que se encontra num pormenor da bota dos painéis. Por tudo isto, pensa-se que Nuno Gonçalves é, digamos, o pintor mais provável dos painéis, embora não haja certeza do facto. Nos anos mais recentes foram feitos outros estudos científicos, nomeadamente fotografias raio-x
e fotografias termográficas, e foi inclusivamente feita uma análise da madeira dos painéis, uma análise dendrocronológica que permitiu colocar o início das pinturas cerca de 1442, ou a partir de 1442. O raio-x e a termografia também ajudaram bastante porque permitiram detectar os desenhos originais que foram utilizados em algumas figuras e que depois não vieram a ser usados na pintura final. Ao longo desta apresentação irão ver vários casos. O início da minha investigação começou precisamente com o conhecido Infante Dom Henrique, que eu chamo aqui o Homem de Chapeirão, já que é aquele grande chapéu que ele apresenta se designa a Chapeirão, e isso levou-me a ir para Paris, para a Biblioteca Nacional de França, analisar com muito cuidado as eventuais alterações que poderiam existir na Crónica da Guiné ou no chamado Códice de Paris. O Códice de Paris é o livro que aqui vem, que é feito pela junção de folhas isoladas, que são pergaminhos, e a iluminura aparece, portanto, nesta folha do lado esquerdo, com uma vegetação envolvente, que em princípio corresponderá à divisa da pessoa representada, e também com uma legenda que ele usava, que é o Talent de Bienfaire, e que fez com que ele sempre fosse conhecido por Infante Dom Henrique. Esta página com a iluminura está associada à primeira página da Crónica da Guiné, que tem um pormenor que eu já chamarei a atenção, que é uma cruz de Cristo que nos aparece aqui. Reparem que as figuras postas lado a lado são extremamente semelhantes, tirando uma pequena cor mais lilás na vestes da figura da iluminura. O primeiro aspecto estranho nesta iluminura, nesta página isolada, é o facto de a página parecer completamente fincada. Aqui do lado direito, veem que a página em contraluz aparece cheia de vincos, e são vincos que tiveram que ser feitos com a folha feita fora do livro, porque como está muito junto à parte central do livro, se ela tivesse sido dobrada dentro do livro, teria de aparecer um outro vinco do lado exterior. Portanto, aparentemente, a iluminura com a gravura de Infante Dom Henrique foi feita exteriormente ao livro, sofreu vincos, portanto foi dobrada a algures, e só depois foi colocada no Códice de Paris. Outra coisa que também prova este aspecto é, se repararem, a pintura da legenda, que se vê aqui ampliada, vê-se que este fer, o A, foi pintado sobre os vincos já realizados, ou seja, depois de a iluminura ter sido posta no livro, é que houve uma pintura sobre os vincos que originalmente esta página de pergaminho já teria. Outro aspecto estranho no Códice é o aparecimento desta cruz, que é uma cruz do tempo de Dom Manuel, na iluminura. De facto, a Crónica da Guiné foi feita em 1450, Dom Henrique morre em 1460, e as cruzes que podemos ver na linha de cima, a cruz dos Templários, a do século XIV e a do tempo do Infante Henrique, é esta cruz com os topos arqueados. A cruz no tempo de Dom Manuel é claramente uma cruz de braços direitos, tal como estamos a ver na iluminura. Isto mostra que o Códice foi feito no tempo de Dom Manuel, ou seja, já uns bons anos depois, quer da Crónica da Guiné, quer da morte do Infante Dom Henrique. Outro pormenor estranho, que aponta no mesmo sentido, é o facto de a divisa do Infante Dom Henrique ser Talent de Bienfaire, em que o fer é escrito com E, tal como se pode ver no seu túmulo, e, no entanto, na legenda aparece fer escrito com AI, como se escreve atualmente. E esta mudança de letras ocorreu precisamente entre o fim do século XV e o princípio do século XVI, ou seja, a legenda também aponta ter sido escrita
já no tempo do Dom Manuel. Para analisarmos agora as divisas, vale a pena recordar que o infante Dom Henrique tinha uma divisa, como já se disse, Talent de Bienfaire, e associado tinha um corpo de divisa, que eram plantas, ramos vegetais, associados aos ramos de um carrasqueiro. Por outro lado, o infante Dom Pedro tinha uma divisa que era Désir e utilizava ramos da azinheira. O primeiro aspecto que salta à vista é que o carrasqueiro é uma planta em que as bolotas, é uma planta pequena, em que as bolotas são praticamente do tamanho das folhas, tal como se vê no túmulo do infante Dom Henrique. Já a azinheira é uma planta em que as folhas são muito maiores que as bolotas, tal como se vê no túmulo do infante Dom Pedro. E se olharmos para a iluminura, vê-se que em muitos sítios as folhas são maiores que as bolotas. Enfim, mas podia ter sido o iluminista que não conhecia muito botânica, porque de facto o que está escrito na iluminura é Talent de Bienfaire, que é do infante Dom Henrique. Mas há um pormenor muito estranho, é que quer o carrasqueiro, quer a azinheira, sofrem umas excrescências, que são os bugalhos, que são uns elementos que ocorrem devido ao depósito de ovos de insetos que os fazem crescer. E se repararem, no carrasqueiro os bugalhos são superfície lisa e na azinheira os bugalhos têm picos. E se olharem para a iluminura, não há dúvida que o que aqui está são bugalhos com picos. Portanto, tudo indica, ou melhor dizendo, confirma-se mesmo que a representação que aqui existe é uma representação da azinheira e, portanto, seria uma representação associada ao infante Dom Pedro e não ao infante Dom Henrique. Mas vamos agora ver com cuidado a legenda propriamente dita. Reparem que tem diversos aspectos estranhos. Primeiro, este segundo A de Talent é diferente do primeiro. Depois, reparem que Talent, o T praticamente está colado ao D. O próprio D aparece todo engalanado, coisa que habitualmente nas iluminuras ocorria apenas para a primeira letra do início do texto. E é muito esquisito estar engalanado um D de uma preposição. Depois deste lado, vê-se que em vez de aparecer o bien, está o bié com um tilde. Dá a sensação que não tinha espaço. E, inclusivamente, este fer está apertado, porque o E já está, digamos, a pisar este ramo. Aqui também é estranho que as letras tivessem ficado apertadas quando havia aqui tanto espaço. Ou seja, há um conjunto de letras, quer à esquerda, quer à direita, que parece que foram postas apertadas. Foi nessa situação que eu resolvi, digamos, apagar essas letras. E o que sobrou foram estes elementos. Ora, estes elementos muito facilmente se transformam na seguinte legenda. Como veem, a palavra Désir é muito facilmente feita e insere-se perfeitamente no Talent de Bienfaire que está por baixo. Reparem neste Désir e no Désir que está no túmulo do infante Dom Pedro no Mosteiro da Batalha. São letras quase iguais. E para passar do Désir para o Talent de Bienfaire, basta apenas raspar ligeiramente as letras originais nestes 4 pontos aqui indicados a vermelho. Portanto, é extremamente provável que isto fosse a legenda original da iluminura e que depois sofreu uns pequenos toques por um iluminista muito cuidadoso que transformou esta legenda em Talent de Bienfaire. Isto ainda se pode comprovar analisando ampliadamente as letras. Reparem que o risco preto, que devia ser um risco direito, onde só depois de ele estar feito é que se punham as letras, que vê-se que as letras já existiam antes da base ter sido feita. Reparem que o risco preto não é contínuo, aqui foi cheio
este elemento que depois passou ao D, e aqui ainda é mais visível. Vê-se que a letra já existia e foi feito o risco preto que parou antes da letra e continuou depois da letra. Ou seja, estas letras já existiam e depois, quando foi pintado aquele fundo para associar às cores do infante Dom Henrique, ele pura e simplesmente manteve essas letras e retocou-as de modo a transformar isto em Talent de Bienfer. Portanto, esta iluminura aponta claramente para ter havido um desir de Dom Pedro antes de se ter transformado na letra. Mas há mais aspectos curiosos. O infante Dom Henrique sempre se representou vestido com um traje militar. É com um traje militar que ele aparece no seu túmulo, na batalha. É com um traje militar que ele aparece na porta lateral do mosteiro dos Jerónimos. Portanto, representações mais ou menos contemporâneas com ele e que, portanto, ele deve ter querido ter. E aparece ainda em figurações posteriores. Por que razão apareceria ele nos painéis com um chapeirão e umas vestes pretas? Isso é estranho. Mas há um pormenor que definitivamente põe esta figura como não sendo o infante Dom Henrique. Reparem na estátua jacente do infante Dom Henrique e reparem que ele tem um pormenor no rosto que é diferente de todos os outros. Ele tem o chamado sulco nasogeniano. O sulco nasogeniano é este sulco que nasce na ponta do nariz e segura, digamos, a parte da bochecha. Ora, a grande maioria das pessoas tem um sulco que nasce na borda do nariz e vai até ao canto da boca. É assim a grande maioria das pessoas. Ora, por sorte, o infante Dom Henrique tinha um sulco nasogeniano que até quase lhe criava uma dupla bochecha que se afastava significativamente do canto da boca. Agora vejam ampliadamente a boca da figura do chapeirão, em que de facto o sulco vai junto ao canto da boca, portanto não bate certo com a estátua jacente, e vejam esta figura que nos aparece nos painéis e em que tem o sulco claramente afastado do canto da boca. Portanto, esta figura é que de facto deve representar o infante Dom Henrique. Vejamos então quem ele é. Exatamente, o infante Dom Henrique é esta personagem com o tal sulco nasogeniano. E agora a coisa curiosa, o desenho original em que ele devia ser representado é precisamente vestido com o traje militar, tal como ele gostava de ser representado naquela altura. E porquê que o desenho final ficou este e não o traje militar originalmente? Bom, aqui eu atrevo-me a dizer que ele era um pouco vaidosito. E a verdade é que ele, poucos anos antes dos painéis, ele tinha sido transformado membro da Ordem da Jarreteira. Ele era o único dos seus irmãos mais velhos que ainda não tinha tido essa grande honra. Portanto, ao adquirir essa honra, ele quis ficar nos painéis com o traje da Ordem da Jarreteira, que é este manto roxo e o cinto com a fivela saliente. Estes são os símbolos base da Ordem da Jarreteira. E se o tal cinto saliente da Ordem da Jarreteira é evidente, tal como aliás aparece no seu túmulo, ele quis deixar este símbolo também no seu túmulo, há ainda outros pormenores. Reparem na cruz que ele tem ao peito, que é uma cruz com os topos arqueados, tal como eu indiquei como sendo a cruz do tempo do infante Dom Henrique, e além disso ele é descrito como uma pessoa de cabelo branco e levantado, é a única pessoa de cabelo branco que vem referido entre os filhos de Dom João I, e ele claramente aparece aqui com o cabelo branco. Há ainda outros pormenores que poderão ler no meu livro. Quanto ao Dom Pedro, não há tantas comparações, porque não há retrato deles, mas há algumas coisas curiosas. Dom Pedro é descrito como uma personagem com os olhos um pouco moles, tal como o seu irmão Dom Duarte, e aparecem outras personagens nos painéis com os olhos moles. O que são olhos moles é uma doença hereditária e que corresponde a ficar com as pálpebras ligeiramente descaídas. Hoje em dia chama-se isso ptose palpebral. Ora, eu tendo visto
vários irmãos com essas características, fui ver o retrato de Dom João I. E se repararem, o Dom João I é claramente uma pessoa que tem os olhos papudos ou os olhos mole. Portanto, há toda a indicação deste homem ser filho do Dom João I. Bom, e porquê é que o Dom Pedro nos aparece aqui com o homem do chapeirão? A razão é simples, que Dom Pedro, ao viajar pela Europa, ele passou largos meses na corte de Filipe o Bom, onde, aliás, acordou o casamento da sua irmã Isabel, precisamente com Filipe o Bom. E na corte de Filipe o Bom, toda a gente, todos os nobres, vestiam este traje muito típico, que é precisamente o traje com que vemos o Dom Pedro vestido. E ele, de certeza, que teria esse traje e que depois trouxe-o para Portugal e quis ficar representado com o traje que tinha usado na Borgonha. Há ainda um outro pormenor que liga esta personagem a Dom Pedro. Se analisarem o desenho original antes da pintura, o desenho original é este, em que se vê a figura do chapeirão agarrada fortemente, ou abraçando mesmo o jovem. Portanto, não se trata de uma situação de grande amizade. Na versão final ele aparece isolado do jovem. Ora, sendo este jovem, como se falará mais tarde, Dom Afonso V, este acontecimento resulta precisamente de um período inicial em que ele foi regente do seu sobrinho Dom Afonso V, em que o tratou com bastante amizade e depois, no fim, por influência dos duques de Bragança, eles zagaram-se e o Dom Afonso V, inclusivamente, veio a matar o tio na Batalha de Alfarrobeira. Portanto, isto mostra precisamente essa ligação histórica entre um período inicial em que eram amigos, que estava previsto no desenho original, e o desenho final em que, digamos, essas amizades tinham desaparecido. E agora, depois de ter esclarecido que efetivamente a personagem na Iluminura é o Dom Pedro, vamos então ver o que é que significam efetivamente os painéis de São Vicente. Vamos então começar com o painel dos cavaleiros, em que a primeira figura, como já vimos, é o Infante Dom Henrique, e as outras 3 figuras atrás sempre foram identificadas, embora com nomes diferentes, como sendo membros da Casa de Viz. Vamos então ver quem são eles. De facto, a segunda figura tem todos os indícios deixados pelo pintor de ser um infante Dom João. Porquê? Por ser mestre da Ordem de Santiago, cujo símbolo era a espada, como se vê no seu túmulo, e ele está a pegar na espada. Está a pegar na espada como um símbolo e não como uma espada digamos, para ir à guerra. Além disso, tem uma bolsa. Bolsa essa que era também símbolo dos membros da Ordem de Santiago. Portanto, esta colocação aqui tem todo o significado de ser o infante Dom João, irmão do infante Dom Henrique. O cavaleiro atrás, também já diversos autores referiram como sendo o infante Dom Fernando, mais tarde infante santo. Reparem que ele não tem espada, o que é natural, pois ele ia atacar Tanger para ser armado de cavaleiro e só depois é que poderia ser representado com espada. Além disso, ele aparece-nos aqui com uma imagem deixada pelo pintor na cabeça de estar fechado num local, que curiosamente o reflexo existente no capacete coincide com uma janela da Torre de Argila, onde ele eventualmente esteve preso. Há ainda um outro pormenor curioso, que é as representações dele da altura, nomeadamente esta que é mesmo do seu tempo, que a sua irmã conhecia, mas todas as outras, se repararem, têm um pormenor muito característico, é que tem uma barba de 2 bicos. Inclusivamente na estátua que existe nos Jerónimos, também se nota uma reentrância como se fosse a barba de 2 bicos. E este cavaleiro é claramente representado por essa barba de 2 bicos. Portanto, esta figura é claramente o infante Dom Fernando. O problema estava em identificar esta figura de verde, porque o único elemento que tínhamos, que o pintor nos deixou para o identificar, é o colar. O colar ampliado, se virem, tem um ar de ter as tábuas da lei, tem os anéis, porque o colar ou seria o de uma ordem
de cavalaria de altura, mas não correspondem a nenhuma. Portanto, esta parecença com as tábuas da lei fez-me levar a procurar colares usando como símbolos as tábuas da lei, e fui encontrá-las precisamente no atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que tem um colar com essa característica. Isto fez-me levar a que esta personagem devia estar ligada à justiça, e muito facilmente se percebeu que no tempo da regência de Dom Pedro, e mesmo antes, a figura que era, digamos, o ministro da Justiça, o responsável pela Justiça, era Dom Fernando Conde de Arraiolos, que era irmão do Conde de Orém, era o filho mais novo do futuro Duque. Bom, e a questão punha-se: o que é que liga estes 4 personagens para estarem representados numa cena? Bom, isso facilmente foi descoberto, porque estes 4 personagens foram de facto os 4 comandantes da fracassada expedição a Tanger em 1437. Essa expedição foi comandada pelo infante Dom Henrique, pelo infante Dom Fernando, Conde de Arraiolos. Levavam o infante Dom Fernando, que iria ser armado de cavaleiro, e o infante Dom João estava na esquadra de socorro. Infelizmente, quando chegou lá, já o desastre tinha ocorrido. Portanto, isto fez-me ver que toda esta cena estava ligada ao ataque de Tanger, e resolvi estudar os pormenores desse desastre de Tanger. Para começar, a minha proposta é que este painel seja a cena 1, que já vão ver as restantes cenas encadeadas, seja a primeira cena de algo que eu chamei o desastre de Tanger, ocorrido em 1437. Vamos então ver rapidamente o que foi o desastre de Tanger e o cativeiro do Infante Santo, um período triste da nossa história, ocorrido em meados do século XV. Basicamente, o exército português foi até Ceuta, e de Ceuta foi para Tanger, parte por terra e parte por mar. Quando chegaram a Tanger, estavam claramente mal preparados. Parte do exército que era suposto ter ido não foi, a logística foi péssima, as escadas não chegavam acima das muralhas, etc. E rapidamente o exército português foi cercado. E a única maneira de fugirem foi um contrato que o infante Dom Henrique fez com o rei Moro, em que lhe prometeu dar Ceuta, e como garantia disso ficou o seu irmão, o infante Dom Fernando, como cativo, mais um conjunto digamos, de pessoas próximas dele. E além disso, para o exército retirar sem ser atacado, os portugueses ficaram com um filho do rei Moro e deram em troca desse filho de rei Moro, para assegurar a sua vida, 4 cavaleiros que ficaram também presos em Tanger. Depois de Tanger, eles foram levados para Arzila, e mais tarde os cavaleiros ficaram em Arzila para vir a ser trocados pelo tal filho do rei Moro, mas o infante Dom Fernando e os seus servidores foram todos para Fez, onde estava o rei principal. Os cativos associados a Dom Fernando foram estes, que foram com ele, portanto, um amo, um secretário, um médico, 2 religiosos, 3 pessoas para tomar conta da sua casa, 2 homens da cozinha, um que também era da cozinha, mas que rapidamente se transformou, adotou a religião muçulmana e desapareceu, e um mestre judeu que serviu para fazer troca de informação entre a corte portuguesa. Os reféns que ficaram por troca do filho do rei Moro foram estes 3 fidalgos da casa de Dom Fernando, ainda o fidalgo Gomes da Silva, comendador de Nodar. Portanto, estes ficaram posteriormente em Arzila. Quando o Dom Fernando foi para Fez, ficaram em Arzila com Pedro Rodrigues, que era filho do amo de Dom Fernando e que, entretanto, adoeceu e ficou por troca do pai. Como eu disse, de Arzila, e por uma razão de segurança, os cativos que estavam com Dom Fernando seguiram então para Fez e ficaram em Arzila os nobres que tinham ficado com o penhor do filho do Moro. Toda esta história é contada na crónica da vida do Dom Fernando, que foi escrita já mais tarde pelo seu secretário, João Álvares, e que pensa-se que foi um documento que foi escrito para tentar
tornar o Dom Fernando em infante santo, em santificado pelo Papa. Mas temos todo o pormenor do que aconteceu, existe, digamos, narrado nesta crónica. Vamos então ver agora mais um painel, este que é designado pelo painel do arcebispo, por ter um arcebispo lá atrás, que vem, embora seja uma figura do Tardós, não é uma figura ativa. E a minha análise foi, pura e simplesmente, comparar o livro da Crónica do Infante com os acontecimentos que iam sendo narrados e com os acontecimentos que eu via nos painéis. A seguir ao desastre de Tanger, o primeiro acontecimento que ocorre é em 1441, com a morte de 3 fidalgos que morrem de peste. E se vocês virem, os fidalgos que estavam em Arzila eram precisamente 4, como são estes 4 aqui representados, e o Pedro Rodrigues, que não era fidalgo e, portanto, nos aparece aqui colocado. Os fidalgos têm a espada, portanto, são cavaleiros. O Pedro Rodrigues não tem espada. E este, curiosamente, não tem espada, mas está a ser armado de cavaleiro. Está na posição típica de ser armado de cavaleiro por este santo, que é o São Vicente, que falarei mais tarde. Portanto, supõe-se que este era o cavaleiro mais novo, que ia a Tanger também para ser armado de cavaleiro, e que deve tratar-se de Pedro Ataíde, curiosamente, Pedro Ataíde, que é um primo 2 gerações acima daquela personagem que eu mais anteriormente vim a dizer que é provavelmente o Colombo de nacionalidade portuguesa. Portanto, este painel é tipicamente um painel associado ao segundo acontecimento importante do martírio do Infante Santo, que é a glorificação dos nobres que morreram em Arzila em 1441. O painel seguinte é designado pelo painel dos frades, porque inicialmente pensava-se que estas 3 figuras brancas eram frades, mas se repararem bem, o frade de trás tem fácias completamente diferentes, cheio de barbas e com um barrete especial, além de que o seu manto não é da mesma cor branca dos outros 2. Mais uma vez, recorrendo à Crónica do Infante, vê-se que o episódio importante a seguir é a morte do Infante. E a morte do Infante ocorre estando presentes apenas 2 dos seus servidores, o médico, já vamos falar, e um dos religiosos. Isto, aliás, é narrado também numa iluminura da altura. O que tem curioso é que vê-se que este homem está a segurar uma tábua. Não se percebe bem, mas analisando o desenho original, vê-se que ele está a segurar uma tábua. E isto é o que é precisamente descrito na Crónica do Infante, que é o Infante Dom Fernando é colocado sob uma tábua e quando morre. Portanto, isto é uma cena que tipicamente está associada a esse episódio. As figuras, portanto, deste episódio são Frei Gilmendes, o confessor, que não estaria presente porque tinha falecido em Arzila e por isso está colocado um pouco à parte, e as outras 2 figuras, que é o Mestre Martinho, que era o físico, ou seja, o médico, que é a figura de Barbas, e Pedro Vaz, que era o cônego. Então aqui a lista de todos os servidores, e estes são os 3 primeiros que aparecem representados por estarem ligados diretamente à morte do Infante. A única caracterização destes frades é que sabiam-se que eram frades dominicanos, e por isso veem como eles aparecem com umas vestes típicas de frades dominicanos, como vemos hoje em dia, e portanto tudo isso aponta para que de facto fossem os religiosos que acompanharam o Infante. Em relação ao médico ou físico, há uma coisa curiosa: ele era filho de Fernão Lopes, e Fernão Lopes muito provavelmente era judeu, e este médico aparece-nos aqui com uma cruz no chapéu, provavelmente indicando que seria ter sido transformado em cristão ou cristão novo, o que de facto sabe-se que aconteceu porque ele casou com uma senhora chamada Maria, portanto que seria cristã. Aliás, o que levou o Fernão Lopes a deserdar o seu neto. Obviamente que destas figuras não haverá rostos, provavelmente o pintor nem nunca as conheceu, não é? Portanto representa só as figuras como prováveis. Há, no entanto, curiosamente, uma figura de um médico judeu descoberto na Galiza que mostra que os médicos, na altura,
que eram muitos deles judeus, pelos seus conhecimentos, e que tinham barbas e cabelos compridos, que por acaso corresponde à situação que vemos aqui. Portanto, este painel corresponde, de facto, à cena da morte do infante que ocorreu a 5 de junho de 1443. O próximo painel é o painel dos pescadores, ditos pescadores porque aparecem estas figuras envoltas numa rede. Todas elas têm um traje verde, estas três, e mesmo este, se repararem, tem aqui um pormenor que mostra que também tem um traje verde, e além destes três envoltos na rede, tem uma figura de bruços com uma espécie de um rosário de contas e com uma cor diferente em castanho. Seguindo mais uma vez a crónica do infante, vê-se que estas figuras estão associadas essencialmente aos servidores do infante, que no dia seguinte à morte do infante entraram para o venerar e se lançaram de bruços em terra, tal como nos aparece esta figura. Portanto, temos três figuras que são tipicamente as pessoas que tomavam conta da casa, guarda-roupa, etc. do Infante Santo, e ainda o cozinheiro-mor. O cozinheiro-mor deve tratar-se desta figura, já que tem um colar feito de, se virem aqui, os elementos do colar são exatamente vértebras de tubarão. Portanto, penso que o pintor quis associar o facto de ele ter um colar com vértebras de peixe ao facto de ele ser o cozinheiro. Foi um indício para o identificar como qualquer outro, já que obviamente o pintor não devia conhecer o cozinheiro. Em relação aos servidores, presume-se que são estes três, eles estão ordenados, enfim, pelo pagamento que o infante Dom Fernando deixou no testamento para os seus servidores, portanto, ordenando-os por ordem de serem mais ou menos importantes. O que é curioso nesta figura é que esta rede não existia no desenho original. Vê-se a rede não acompanha as dobras do tecido, parece uma rede feita de fios de aço e, de facto, analisando os desenhos originais, não existe rede nenhuma. Pensa-se que esta rede foi posta numa altura em que houve adulterações dos painéis e, como o São Vicente era padroeiro dos pescadores, quis-se associar os painéis ao São Vicente e, portanto, inventou-se uma rede de pesca. Este painel, tipicamente, de acordo com a crónica do Infante Santo, trata-se da veneração dos servidores ao Infante Santo, que ocorreu no dia seguinte à sua morte, ou seja, a 6 de junho de 1443. Vamos agora ver o painel considerado mais importante, onde tem as figuras da Casa de Viz, chamado painel do Infante, porque tinha aqui o Infante Dom Henrique, mas agora passou a ter o Infante Dom Pedro. Portanto, seguindo cronologicamente os painéis, a seguir à morte do infante, o infante Dom Fernando transforma-se no chamado Infante Santo. E, se virem, todo este painel está orientado para esta figura que está de joelhos. Portanto, esta figura de joelhos é claramente a figura principal do painel e, nesta sequência de ser narrativa, esta figura só pode ser o Infante Santo ou o ex-infante Dom Fernando. A figura do chapeirão, já vimos que trata-se do infante Dom Pedro, o que aliás tem lógica, porque o infante Dom Pedro foi o testamenteiro do Infante Santo e, portanto, caberia a ele ter, digamos, mandado fazer os painéis. Ele deve ter sido o grande promotor dos painéis em homenagem ao seu irmão Infante Dom Fernando. O jovem é, sem dúvida, o rei Dom Afonso V. Reparem que é um jovem que está com espada, o que só era possível sendo ele rei, porque senão ele teria que ser armado de cavaleiro, o que não poderia ser com esta idade. Aliás, reparem no pormenor da espada que ele tem nos painéis e a espada com que ele aparece nas tapeçarias de Pastrana, as espadas são até semelhantes. Tirando o pormenor da bolinha, as espadas são semelhantes. Recorde ainda
o facto de ele ser o Dom Afonso V, o pormenor das relações dele com o seu tio Dom Pedro, que inicialmente eram muito amigos e depois deixaram de ser, e ainda o facto de ele, tendo em conta as dimensões com que está representado no desenho, ter aqui uma idade de cerca de 11 a 12 anos, o que bate certo, mais ou menos com o ano em que morreu o infante santo. A jovem que aparece aqui à esquerda é, sem dúvida, a futura rainha Dona Isabel, futura mulher, já estaria noiva na altura, futura mulher de Dom Afonso V e filha do regente Dom Pedro. Reparem que ela aparece com um traje de noiva, pelo menos é um traje que é muito semelhante ao traje da sua avó, Filipa de Lencastre. O manto é muito semelhante, o chapéu crespina é muito semelhante. Além disso, o pintor identificou-a também, quer por uma esmeralda que tem ao peito, e há várias histórias relativas a Dona Isabel que referem às esmeraldas. Reparem também nos olhos moles de Dona Isabel, o que mostra que era descendente do rei Dom João I. A figura mais idosa é Isabel de Borgonha, irmã do infante santo e grande amiga dele, que o tentou tornar santo junto do Papa. É uma figura que aparece com um desenho muito detalhado, o que é natural. Ela não vivia em Lisboa, vivia na Flandres, casada com Filipe o Bom, mas deve ser das figuras desta altura mais pintadas e, portanto, muito provavelmente haveria vários quadros em Portugal com ela. Além disso, está com o traje das damas flamengas em situação de luto, correspondente precisamente à situação em causa. Reparem ainda no pormenor da Duquesa Isabel de ter olhos moles com pregas, tal como aparece num retrato original e nos painéis de São Vicente, indicando também ser filha de Dom João I, e no sulco nasogeniano, que quer no retrato original, quer nos painéis de São Vicente, são sulcos semelhantes. Finalmente, a identificação do Infante Santo, que é uma personagem que naturalmente já tinha aparecido como Infante Santo e como Dom Fernando no painel dos Cavaleiros. Obviamente o pintor pôs um de frente e de barbas e outro lateralmente para dificultar a identificação, mas se medirmos todos os pormenores dimensionais do rosto de um e do outro, batem exatamente de forma igual. Portanto, o pintor quis claramente identificar as duas personagens, mas sem que ficasse claro que era a mesma figura. Além disso, o pintor deixou no desenho original vários aspectos que também permitem identificar. É um pergaminho na mão que deve estar associado ao seu testamento, foi o único documento que ele escreveu e que serviu para identificar muitas das personagens dos painéis, pois todos eles aparecem no seu testamento. E além disso, ele também, além do seu irmão Dom Pedro, é uma pessoa que também aparece com um chapeirão da Flandres. E isto também se justifica porque ele acompanhou a sua irmã Isabel à Flandres quando ela se foi casar. E, portanto, é natural que também tenha tido este fato quando esteve na Flandres. Há ainda um pormenor curioso que o pintor quis deixar, que foi no seu capacete, ele tem o desenho de umas muralhas. Ora, o Infante Santo ficou famoso por estar pendurado em muralhas depois de ter morrido, onde esteve exposto e onde começou a fazer milagres. Há também um pormenor que justifica ser o Infante Santo, pois o livro que o santo mostra é um livro que tem um texto do Evangelho de São João. E, segundo nos reza a crónica do Infante Santo, o Infante Santo, na noite antes de morrer, teve uma visão em que precisamente viu um santo a mostrar-lhe o Evangelho de São João. É uma coincidência muito grande para não estar associada a este facto. Bom, falta-nos falar agora de São Vicente. São Vicente é a figura que nos aparece, digamos, a unir os painéis. Tem várias representações naquela altura. Esta
refiro esta do Dom Jaime. Dom Jaime era filho do regente Dom Pedro e tem uma figuração muito parecida com a de São Vicente. O aparecimento de São Vicente nos painéis tem toda a lógica, pois Dom Fernando era extremamente devoto ao São Vicente, inclusivamente no seu testamento deixou muitos bens em homenagem ao São Vicente. Há ainda um pormenor curioso, que é o facto de, na porta do mosteiro dos Jerónimos, nos aparecer um infante santo numa posição perfeitamente simétrica ao São Vicente, estabelecendo também a relação entre estes dois personagens. O São Vicente, que nos aparece nos painéis, além de ter na primeira página o Evangelho de São João, tem na segunda página um pormenor que foi identificado como sendo o prefácio de uma missa do Espírito Santo. Ora, esta missa do Espírito Santo reza-se no domingo de Pentecostes e foi precisamente o domingo de Pentecostes que ocorreu a 9 de junho, logo depois à morte do infante Dom Fernando. Portanto, aparece-nos aqui um São Vicente, em certa medida, a rezar pelo infante santo e aparece vestido de vermelho, associado precisamente ao domingo de Pentecostes. Este painel passa assim a ser a glorificação do infante santo que ocorreu no domingo de Pentecostes a seguir à sua morte, a 9 de junho de 1443. O último painel é o chamado painel da relíquia, já que nos aparece uma personagem a segurar uma relíquia que teve diversas identificações. Voltando aos cativos que foram com o Infante Santo para Fez, os últimos que faltam identificar são precisamente João Álvares, o secretário, João da Luna, que foi o homem do forno, e o mestre José, que era o judeu e que serviu de ligação entre a corte portuguesa e o reino moro. Começamos pela relíquia, que foi um ponto de discussão, inclusivamente já houve pessoas que viram aqui um osso da cabeça, etc. A relíquia, aparentemente, e também seguindo a crónica, está essencialmente associada às vísceras do Infante Santo que foram retiradas depois dele morrer e que os cativos esconderam no chão da prisão e depois passaram a venerar. O João Álvares, o seu secretário, depois quando regressou a Portugal, por troca com os mouros, trouxe essas vísceras e, naturalmente, as vísceras devem ter vindo dentro de um saco. Ora, os sacos na altura, tipicamente, eram odres feitos de pele de animal. E se olharem com cuidado, veem que o pormenor que vocês têm aqui pode perfeitamente ser um odre, em que isto é o fundo, o saco, que está afunilado e que depois tem em cima, inclusivamente, um atilho para apertar a boca do odre. E seria, portanto, perfeitamente natural trazer lá dentro as vísceras que, de facto, o João Álvares trouxe para Portugal e colocou no Mosteiro da Batalha. João Álvares, além de estar ligado a esta figura por ter precisamente a relíquia na mão, tem um outro pormenor que é o facto de estar com esta túnica vermelha. A túnica vermelha era o traje nobre dos funcionários públicos, como está identificado em várias narrações da época. Ora, o João Álvares era precisamente um funcionário público, pois era o tabelião público e que fazia essa função além de ser secretário de João Álvares. Por isso, o pintor quis identificá-lo precisamente nessa função e pô-lo com esta toga vermelha. O João da Luna, o homem do forno, obviamente é uma figura sem peso histórico e a única coisa que se sabe é que o Infante Santo, depois de ter estado uns dias pendurado pelos pés nas muralhas, o Moro disse para ele ser posto antes dentro de um caixão de madeira, já que senão ficava desmembrado. E sabe-se que um dos cativos, não se sabe qual, levou um ataúde de madeira. Ataúde de madeira esse que ficou apoiado nas muralhas em dois agüeiros, ou seja, dois paus espetados na parede. E, portanto, penso que o pintor aqui
colocou precisamente o homem do forno, que era o cativo menos importante, a transportar esse caixão onde foi colocado o Infante Santo, e o que tem de particular é ele ter precisamente dois paus, os tais dois agüeiros, um em cima e outro em baixo, que serviam para segurar o caixão. Este caixão é muito importante porque a partir do momento em que o Infante Santo ficou pendurado no caixão, que começaram a ocorrer os milagres e os próprios mouros iam debaixo do caixão para apanhar pingos de água que corriam do caixão para curar as suas doenças. O mestre José, cirurgião, é um homem que não era bem cativo, mas foi uma figura muito importante, pois foi ele que fez a ligação, como eu disse, entre a coroa portuguesa e os mouros, transmitia as negociações e pensa-se, porque ele foi apanhado a certa altura a trazer documentos para Portugal, que foi o homem que ia trazendo a crónica de João Álvares aos poucos para Portugal e que deve ter possibilitado ao pintor ter muita da informação que foi representando nos painéis, enquanto o próprio João Álvares não chegou a Lisboa. Ele está identificado por uma cruz do judeu ao peito e por um livro que aparenta ter uma escrita judia, mas que na realidade a escrita não é judia, são só símbolos parecidos. Inclusive está também a desfolhar o livro como se desfolha um livro hebraico. E portanto, este painel, que é o último desta cronologia, no fundo é um painel em que se procurou representar alguns dos milagres ou a parte de santificação do Infante Santo ocorrida após a sua morte em 1443. Com base nestas interpretações, eu fui então remontar os painéis de São Vicente. Os painéis aparecem-nos assim, com uma forma cronológica, começando em baixo à direita, com a data de 1437 do desastre de Tânger, a morte dos nobres de Arzila, depois a morte do próprio Infante Santo, ou Dom Fernando, depois o dia seguinte com a veneração dos seus servidores, a glorificação do Infante Santo e finalmente a santificação do Infante Santo. Portanto, temos cada painel é uma cena independente e têm todas uma sequência cronológica e está aqui a genialidade do pintor que conseguiu com estes painéis colocar cá uma homenagem a todos os cativos que estiveram envolvidos no desastre de Tânger e simultaneamente representar também as figuras principais da Vias na altura. Almada Negreiros sugeriu que estes painéis tivessem sido pensados para ser colocados no Mosteiro da Batalha, onde aliás está o túmulo do Infante Santo. Embora Almada Negreiros nunca tenha visto os painéis em dois trípticos, mas sim só no político, eu penso que ele teria toda a razão, porque nesta parede do Mosteiro da Batalha, podemos colocar os dois trípticos, ficariam, portanto, junto ao túmulo do Infante Santo na sua homenagem e, simultaneamente, isto permitiria resolver o célebre problema da sombra, já que este painel, que é o painel que tem a sombra do lado esquerdo, ficaria junto a uma janela que daria essa iluminação específica. Esta hipótese é ainda apoiada pelo facto de, na Capela do Fundador, no Mosteiro da Batalha, a iluminação vir de cima e da direita, vê-se aqui que chega mesmo a certas horas da manhã a bater a luz na parede referida. E tem ainda outra coisa curiosa, nos painéis aparece-nos sempre uma sombra, com uma sombra principal e duas penumbras laterais, coisa que é o que ocorre precisamente hoje em dia na Capela do Fundador, em resultado de haverem janelas com várias inclinações por onde entra a luz. Resumindo, os painéis de São Vicente têm todos os cativos de Arzila, representados essencialmente neste painel, todos os cativos de Fez, representados neste conjunto de três painéis, acrescentados do judeu, do Mestre José, e todas as figuras importantes da Viz naquela altura. O único Bragança que estava aqui era
o infante Dom Fernando, que era o único de Bragança, que era amigo do Dom Pedro e com quem se deu e que inclusivamente tentou evitar Alfarrobeira. Bom, falta-nos ainda resolver um problema, que é o que fazer com esta figura tão divulgada de o infante Dom Henrique e que na realidade é o infante Dom Pedro. Eu penso que a história às vezes escreve direito por linhas tortas e na realidade, se nós analisarmos a história dos descobrimentos, e se é verdade que foi o infante Dom Henrique que se lançou nos descobrimentos ao longo da costa da África, foi o Dom Pedro que teve a visão de transformar esses descobrimentos num desígnio nacional e transformá-lo de facto em algo que devia pertencer ao Estado, aspecto que depois foi tomado pelo seu neto Dom João II e que gerou assim o grande século das descobertas portuguesas. Portanto, esta figura, eu diria que a partir de agora é uma simbiose entre o talent bien faire de Dom Henrique e o désir de Dom Pedro. E agora deixo-vos a pensar em tudo isto e terei todo o gosto em receber os vossos comentários sobre o significado desta magnífica obra de arte portuguesa do século XV e do seu genial pintor.